Movimento retilíneo uniforme. Olha só, considere uma partícula. O que é uma partícula? Na física a gente chama de partícula corpos que são pequenos o bastante para que as dimensões deles sejam desprezíveis. Então, se você pensar, por exemplo, num carro, um carro pode ser considerado uma partícula? Depende. Se você estiver comparando o seu tamanho com o do carro, não. Ele não tem dimensões desprezíveis. Mas se você imaginar um carro numa rodovia que tem centenas de quilômetros, o tamanho do carro se torna desprezível, então a gente pode sim considerar ele como uma partícula. Na verdade, você não precisa nem pegar uma rodovia tão grande. Se você pegar uma estrada que tenha 100, 200 metros, o tamanho da estrada é muito maior do que o tamanho do carro, então você pode considerar ele como uma partícula. Então, considere uma partícula que se move com velocidade de 15 metros por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo ela se move 15 metros. Ou seja, a velocidade de 15 metros por segundo significa que a cada 1 segundo esse objeto, essa partícula, se move 15 metros. Então eu poderia construir, por exemplo, uma tabela como essa daqui que lista valores de tempo, de velocidade e de distância percorrida. Então eu tenho aqui os intervalos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. Eu vou considerar que em todos esses instantes a velocidade é sempre a mesma, 15 metros por segundo. Então a velocidade nesse caso é o que a gente diz como constante. A velocidade é constante e vale sempre 15 metros por segundo. Então qual que é a distância que a partícula se move em cada um desses intervalos? Bom, é bem simples, né? No instante inicial ela não se moveu nada, ou seja, a distância percorrida é de 0. No instante 1 segundo, como a velocidade é de 15 metros por segundo, ele vai ter percorrido em 1 segundo 15 metros. No instante 2 segundos, ele vai ter percorrido mais 15 metros, ou seja, 15 mais 15 é 30. No instante seguinte, ele vai percorrer mais 15 metros, 30 mais 15, 45, e assim por diante. No instante seguinte, ele vai ter percorrido mais 15 segundos, 45 mais 15 é 60, e no instante seguinte, ele vai ter percorrido mais 15 segundos, 60 mais 15, 75. Então, a cada 1 segundo que passa, essa partícula, percorre mais 15 metros. Então, a gente vai somando aqui de 15 em 15. Só que você não precisaria ter feito 1 por 1. Se eu te perguntasse, por exemplo, qual é a distância percorrida no instante t igual a 8 segundos, ou então no instante 12 segundos, você não precisaria construir uma tabela até o 8 ou até o 12 e ir fazendo de 15 em 15. Você poderia simplesmente observar que a distância percorrida pelo carro em qualquer instante de tempo é simplesmente o produto da velocidade pelo tempo. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, o instante 3 segundos. A distância percorrida 45 metros é basicamente a velocidade de 15 vezes o tempo 3. 15 vezes 3 é igual a 45. E isso é meio óbvio, né? Porque se a velocidade dele é de 15 metros a cada segundo, em 3 segundos ele vai percorrer 3 vezes esse valor. 3 vezes 15 é 45. Da mesma forma, em 4 segundos, ele vai percorrer 15 vezes 4, que é 60 metros. Logo, se você fosse perguntar então, em 8 segundos, qual que é a distância percorrida? Bastaria você fazer a velocidade que é 15 vezes o tempo 8. 15 vezes 8 é 120, ou seja, ele percorreu 120 metros e assim por diante. Quando um objeto se move em linha reta e com velocidade constante, nós dizemos que ele está em movimento retilíneo uniforme, que é também chamado de MRU. Movimento retilíneo porque é em linha reta e uniforme porque a velocidade tem sempre os mesmos valores, ela é igual, ela é uniforme, ela é constante. Então nós temos um movimento retilíneo uniforme, que é também chamado de MRU. E como a distância é igual à velocidade vezes o tempo, nós podemos obter a velocidade
isolando o V nessa fórmula. Então, você tem D igual a V vezes T, o T está multiplicando o V, eu posso passar ele para o outro lado fazendo a operação inversa. Ou seja, eu posso dizer que o V é igual a D sobre T. D sobre T. Então, se você tem a distância percorrida e o tempo gasto, você consegue descobrir o valor da velocidade fazendo V é igual a D sobre T. Da mesma forma, se você quiser encontrar o intervalo de tempo sabendo a distância e a velocidade, é só você pegar o T aqui, isolar, perceber que o V está multiplicando ele, então você vai passar ele para o outro lado dividindo. Então você tem T é igual a D sobre V, ou seja, o tempo gasto é a distância percorrida dividido pela velocidade. Parece que são três fórmulas diferentes, D igual a VT, V igual a D sobre T e T igual a D sobre V, mas na verdade não, são três formas de expressar a mesma fórmula, três formas de expressar a mesma ideia. E essa ideia é o que? É a relação entre a distância, a velocidade e o tempo. A diferença é que em cada uma dessas fórmulas a gente está evidenciando, a gente está colocando em evidência uma das variáveis diferentes. Aqui a gente está colocando em evidência a distância, aqui a gente está colocando em evidência a velocidade e aqui a gente está colocando em evidência o tempo. Ou seja, aqui eu calculo a distância em função da velocidade do tempo, aqui eu calculo a velocidade em função da distância e do tempo, e aqui eu calculo o tempo em função da distância e da velocidade. Mas, no fundo, são a mesma fórmula.